A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Fé Além do Altar, né? Vamos continuar com a trajetória de João, né? E eu estou aqui para apresentar junto comigo o nosso irmão Regis. Se apresenta aí, Regis. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Sou o Regis, sou apresentador desse podcast junto com o Gabriel. E hoje vamos fazer uma dinâmica aqui bem maneira, com um convidado bem especial, tá, gente? Isso aí, e nós estamos com esse convidado, né, que é muito especial. Deus tem capacitado ele muito, né? É um amigo nosso que tem nos abençoado bastante com pregações abençoadas. Ele está hoje aqui para compartilhar um pouco conosco sobre a história de João. Nosso irmão Adriano. Fala, galera, muito feliz de estar aqui com vocês. Quero desde já agradecer o convite. Sempre uma honra estarmos juntos. Para quem não me conhece, né, nossos queridos ouvintes, meu nome é Adriano. Eu tenho 30 e alguns anos, eu não vou dizer quantos, para não afastar o nosso público, mas estou pela misericórdia como diácono da Casa do Senhor já tem uns anos. E vou te falar, estou muito satisfeito de estar aqui. Espero que a gente possa desenvolver um assunto legal. Se Deus quiser edificar vidas, que é o importante. Amém. Vamos sim. Vamos começar a falar sobre o nosso quebra-gelo, né? Vamos sim. Vamos lá. E você, já foi discípulo amado de alguém? Já. Opa, conta aí pra gente. Vamos lá. Posso citar o nome, se eu quiser? Pode. Pode, se sentir à vontade, não tomar direitos autorais, você pode. Não. Não. Já fui discípulo amado de alguém. Vou falar o nome dele. O nome dele é Júnior. É alguém que eu aprendi muito na minha vida, na minha carreira cristã. E alguém que sempre olhou para mim e falava, cara, você tem condições de ser talvez o que eu já sou hoje, pela misericórdia, mas se você seguir alguns princípios, né? E que princípios é esse? Você não perder a alegria do Senhor, de você sempre ser um cara para cima, de você sempre tentar levar as pessoas pelo Evangelho muito pelo amor e pela alegria do que pelo medo, porque o que é um grande empecilho hoje as pessoas acharem que querem ir para o céu com medo de ir para o inferno, né? E aí você fala, ó, você tem que tomar uma decisão céu, inferno, e o Evangelho, Cristo, a caminhada em si é muito mais do que isso, né? E ele me ensinou, sabe, a amar, respeitar, e é alguém que investiu muito em mim, mais do que até eu mesmo investi. Então, Júnior, se você estiver assistindo, um grande abraço, meu amigo. Um momento que nem você acreditava no que você poderia, aonde você poderia chegar. Ele viu esse potencial em você. E viu muito, muito, muito cedo. Inclusive, nem eu achava que era capaz. Como também não acho que sou, é graça, né? Misericórdia. Mas é alguém que leva no meu coração com muita certeza. Bacana. Amém. E o nosso tema de hoje, né? Já começou falando sobre isso, né? Sobre milagres, né? Só para embasear no tema que a gente vai falar hoje, se encontra lá em João, se o pessoal da edição colocar aí, pode colocar João capítulo 1, verso 14, tá? Que vai ser o tema que vamos falar hoje, que vai dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Um ponto muito importante que eu gosto de observar e eu observo nesse texto é sobre o milagre. O milagre. Algo que a gente não vê todos os dias. Algo que é fora da curva, né? E quando Jesus ele veio à Terra, quando ele pisou entre nós, muita gente não reconheceu, né? Como o João ele vai citar nos primeiros versos deles, ele vai falar que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E aí eu que te pergunto, Diácono Adriano, quantos milagres acontecem na nossa vida que a gente não prestamos atenção? Não é verdade? É verdade. Só o fato de a gente estar aqui agora, um milagre. Já é um milagre. Já é um milagre. Quantas pessoas estão nesse momento em camas de hospitais, ou às vezes enlutada, com depressão, triste, não consegue se levantar. E a gente tem essa oportunidade todos os dias, né? Respirar, ter um fôlego de vida, ter nossa família, nossos parentes, pessoas que a gente ama perto. Muitas das vezes você viver no mundo com ele já é difícil, imagina sem. Então talvez é um milagre a vida em si, né? Sim. E qual foi o milagre, entrando mais um pouquinho no seu cotidiano? Por que eu falo cotidiano? Porque é algo assim que é muito corrido, né? Você que chegou aqui também na correria,
a gente também aqui na correria, e isso acaba sendo muito prejudicial para nossa, vamos colocar lá, sensibilidade com o céu. Né? Poder parar, perceber, poxa, Deus ele quer me falar algo comigo nessa ocasião. Né? E nessa semana você viveu um milagre? Você consegue perceber o milagre que você pôde, pô, isso Deus ele estava nesse negócio? Com certeza. Não pode ser também, não ser essa semana, mas um milagre que você passou na sua vida que, assim, caraca, foi Deus mesmo. Beleza, vamos lá. Então, um milagre, assim, pessoal mesmo, que eu tenho pra mim, que foi o maior da minha vida, disparado, foi quando eu tava passando um momento de muita dificuldade dentro de casa, acho que todo mundo passa, né? Sim. Aquele momento ali de aperto que você tem que escolher qual boleto você vai pagar, tem que escolher se você vai almoçar, se você vai jantar, e às vezes isso é doloroso demais, ainda mais quando você tem família. E pra mim, isso marcou demais. Eu passava um momento de dificuldade, morava em Auma, e a minha igreja ficava no Jacaré, então não dava pra mim ir a pé. Até rimou, né? Não dava pra ir a pé. E eu tinha um carro na época, quem tem carro, o pessoal do carro sabe que, pô, carro é manutenção, é combustível, nem sempre tinha. Complicado. É outra família. É outra família, né? Gastava mais do que a minha própria, né? Mas enfim, e aí chegou uma época que, para mim poder ir para a igreja, eu tinha que usar o bilhete único, olha o tempo, né? O bilhete único que agora já é, né? É Rio Card, alguma coisa assim. E a minha esposa entrava pelo ônibus e jogava o Rio Card para fora. Ih, já passei por isso para também. eu poder ir para a igreja. Uhum. E chegava lá, sorriso no rosto, né? A gente cuidava de 71 jovens na época. Então, assim, 71. E rindo, feliz, quieto, sem mostrar nada para ninguém. E na volta, às vezes o culto acabava 9, 10, a mesma coisa. E quando a gente chegava em casa, foi por 6 dias, quase 7 consecutivos, de comer arroz e ovo. Mais nada. E ela trabalhava no Hortifruti na época. E na hora do almoço eles davam uma frutinha. Então ela sempre estava conseguindo comer alguma coisa diferente. E eu não. E na hora do almoço no trabalho, levava uma marmita. Trabalhava no centro do Rio. Então eu ia ali para a Praça da Candelária, escondido, para ninguém ver eu comendo. E chorava e falava: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu sou dizimista, fiel da sua casa, eu não reclamo das coisas, eu tento ajudar o máximo de pessoas possíveis, e eu não estou entendendo. Será que tem alguma coisa que eu estou fazendo errado, que não está te agradando? E a única resposta que eu ouvi foi sempre a mesma: silêncio. Porque o Senhor estava aprendendo, ou melhor, aí estava me ensinando a confiar nele, a aprender que mesmo quando ele não está falando, ele está trabalhando. Sim. E eu sempre fui uma pessoa de ser muito imediatista, de gostar das coisas e resolver as coisas rápido. O Senhor falou: calma, agora eu vou te ensinar a tratar de uma outra forma. E aquilo foi me angustiando. E eu morava num morro e eu tinha que subir um morro, era uma formato de caracol. E eu falava: Senhor, eu vou descer lá e vou no mercado. Eu não tenho dinheiro, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu vou lá, eu estou cansado de passar disso. Eu entrei no mercado, Gabriel, peguei tudo que você podia imaginar que eu coloquei dentro do carrinho. Aqueles queijos, aquelas bolas de queijo enormes. Eu não sabia nem para onde ia comer, nem tinha filho naquela época, enfim. E coloquei tudo dentro do carrinho, chegou na hora de pagar. Então eu vou esquecer isso. A caixa perguntou assim para mim: crédito ou débito? E por dentro falei: fé. Mas diante do Espírito Santo de Deus, eu não sei o que eu respondi, se foi crédito ou débito. Eu só sei que eu puxei o cartão e coloquei na maquininha. E já esperava a falar: ó, não tem, porque não tinha crédito, já débito, não tinha nada. E quando eu vi a filipeta do cartão subindo, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo me causou um medo. E que medo? Eu falei: beleza, agora eu tenho a compra, mas como é que eu faço para subir? Porque eu morava lá em cima, eu comprei coisas demais, ou seja, pedi além daquilo que eu podia receber. Deixa eu entender, você não tinha dinheiro para pagar aquilo. Alguém fez um Pix errado para você, cara. Eu não sei o que aconteceu. Passou o cartão. Não, na época, acho que não tinha Pix, eu passei o cartão. E foi. Passou. Esse é o primeiro milagre. É o primeiro milagre, de cara. Eu falei: beleza, e agora? Como é que eu vou fazer para levar a compra para casa? Né? Porque não dava. Se eu falasse assim: olha, eu vou levar de pouquinho em pouquinho, Rio de Janeiro, né, gente? Sabe o que ia acontecer. Falei assim: cara, vou fazer o seguinte, eu vou colocar algumas aqui nas minhas costas, nos braços e vou tentar levar. Mas não deu, era muita coisa. Falei: quer saber? Eu lembrei.
O meu carro que estava ruim no início da conversa, ele estava lá embaixo do morro. Aí o que eu fiz? Eu falei, Senhor, se o Senhor me deu fé, me fez passar pelo mercado, o Senhor vai fazer esse carro funcionar. O que eu fiz? Levei tudo correndo, abri a porta-mala, joguei tudo dentro do carro. Entrei no carro. O carro não funcionava, carro ruim. Rapaz, você foi audacioso café. Foi. Nesse dia, você tava eu e Abraão juntinho ali. Aí eu sentei, coloquei a mão, tinha uma Bíblia assim, né? Tem gente que fala, isso é um mito. Se é, eu não sei. Mas para mim funcionou porque não foi só o ato de colocar a mão na Bíblia, foi a minha fé. Ali foi um ato meu, humano, tá? Deixar isso bem claro para quem está nos ouvindo, que não é o simples fato de você abrir a Bíblia e deixar aberto no Salmo 91 ou o que for que vai funcionar. Vai funcionar a tua fé mediante a palavra do Senhor. E eu abri a Bíblia, eu coloquei a mão e falei, Senhor, a tua palavra está dizendo que se a gente cresce, a gente ia ver milagre acontecer. Na tua palavra está dizendo que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia dizer para o monte, olha, vai para aquele lugar, e ele ia, e vinha para cá, ele vinha. Na tua palavra diz isso, disso. É tudo que eu te peço em nome de Jesus, gente. Quando eu dei a chavada no Fox, eu virei, era um Foxzinho, Fox 2006, que eu dei a chavada, meu amigo, acho que nem o Rubinho me pegava. Quando eu pisei, o carro gritou, eu falei, não estou entendendo nada, não sei nem se tinha combustível, tinha nada. Eu falei, Senhor, me permite que eu consiga só subir para deixar essas compras lá em cima, só isso que eu te peço. E conforme eu subia, era uma via de mão única, se alguém tivesse que descer, quem dirige sabe, quem está descendo tem prioridade, quem está subindo tem que descer. Eu falei, Senhor, não deixa ninguém vir agora, e fui vindo. Quando eu fui chegando na porta da minha casa, o carro começou a engatilhar, morreu. Eu falei assim, poxa, eu vou tentar deixar pelo menos ali perto, porque ali tem uma parte que era coberta. Quando eu coloquei a chave para girar, o Espírito Santo falou, não vai pegar. Eu falei, ué, mas por que não vai pegar? Porque você me pediu só para subir. Aí eu falei, caramba, nem no milagre que ele me deu, eu não percebi. Porque também a cegueira da luta causa isso na gente, né? E eu falei, poxa, caramba, eu falei, quer saber? Eu não vou nem tentar. Outro falaria, pô, você já subiu, agora empurra. Mas eu falei, quer saber? Eu tenho que aprender a pedir. Né? Pedir, dá-se-vos-á. E aí, desci das compras, cheguei em casa, liguei para minha esposa. Contei, falei, olha, quando você chegar, eu quero conversar com você. Quando ela chegou, que ela viu as compras, começou a chorar, ela falou assim, eu estava no meu trabalho. E eu orei e falei, Senhor, eu não aguento mais. Porque nas palavras dela, falou assim, eu sei que ele está muito chateado por tudo que está acontecendo, mas também por estar me colocando nessa situação. Porque nós, como homens provedores, você imagina o quê? Você casou com a filha dos outros, né? Para amar, para cuidar, para respeitar, dar o melhor, criar família. E você não ter acesso ao básico, isso como homem, me destroçou. E aí a gente ajoelhou chorando assim na sala de mão dada, agradecendo o Senhor aquele alimento. Eu não fiz compra não, assim, por uns 3 meses, tá? E durou, e nesses 3 meses o Senhor começou a provar a minha fé, e dessa vez eu aprendi. Eu falei, não, ao invés de eu reclamar e perguntar o porquê, eu tenho que aprender a exercitar a minha fé. Porque milagre só acontece se a gente tiver fé. E a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, né? Ouvir a palavra do Senhor, a gente acreditar, a gente colocar uma crença naquilo. E muitas das vezes a gente não alcança o nosso milagre porque a gente não acredita. A gente pede, vamos supor, eu peço aqui uma Ferrari. Aí o senhor fala, meu filho, você vai andar com a Ferrari no Rio. Tá biruta, Adriano. Você vai perder, na primeira esquina você vai perder, mas você tem tanta fé, tá bom. Eu vou te abençoar. Foi um pedido sensato? Não. Porque eu poderia ter um outro meio de locomoção que fosse mais seguro, que não fosse mais visado. É errado eu querer uma Ferrari? Não. Mas eu tenho estrutura para receber uma Ferrari? Não tenho. Gostaria de ter, inclusive se vocês tiverem uma, quiser me abençoar. Mas a fé vai muito mais daquilo que a gente pede, aquilo que a gente acredita, do que propriamente não acontecer, sabe? Então, eu acho que isso me marcou demais e como pessoa, eu aprendi muito mais a confiar em Deus, sabe? E de entender que se eu tiver fé e pedir, vai acontecer. Só para fechar, chegou no outro mês, eu falei, essa fatura vai chegar do cartão. Nunca chegou. Não fiquei aí sim, aí nunca, tremendo. diante do Espírito Santo de Deus que está aqui, eu sinto ele, nunca chegou fatura. A minha conta não ficou negativa, nada, eu não sei o que aconteceu. Eu perguntei no trabalho, alguém fez algum depósito bancário? Antecipado, nada, e naquela época não tinha Pix ainda, nada.
E eu puxei o extrato, eu falei, bom, essa conta vai chegar, se Deus me deu fé para passar, vai me dar para pagar, né? Porque Deus não vai te dar uma bênção, ainda tem essa, esse é um ponto importante. Deus não vai te dar uma bênção, não vai te abençoar para você ficar devendo para ninguém, né? Não vai te causar um problema, vamos dizer assim. Ele vai te dar a solução para resolver os problemas. Então, não aconteceu nada, liguei para o banco para perguntar, não houve nada, tudo certinho. Falei, bom, foi uma providência divina, eu senti que eu não atrapalhei a vida de ninguém, não fiz nada de errado, eu apenas exercitei a minha fé. E graças a Deus foi essa fé que manteve, né? Minha barriguinha alimentada. Então é isso. Cara, como explicar? Como explicar esse milagre? Não, e o que ele fala aí, né? Eu acho que cada um já passou um tiquinho aqui pra quem, né? Ele tava falando, eu tava lembrando também das minhas. Mas e você, Gabriel? Tem alguma história, um milagre desse que foi feito na tua vida? Não é desse jeito, não. Mas conta Deus, algum pra você. Mas Conta Deus, algum. eu vi, né? Não aconteceu comigo, mas com a minha mãe. Né? A minha mãe, ela muito pequena, né? Bem pequena. E a minha mãe falou que ela tinha alguns problemas de saúde. E ela conta que ela fazendo comida, né, pra mim, né? Ela começa a passar muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. E aí ela acaba desmaiando, a pressão dela baixa demais. E ela começa a ter alguns ataques ali cardíacos. E aí você sabe aquele desespero, né? Todo mundo aí a gente morava no morro, né? E no morro sempre tem aquelas cadeiras, né? Que o pessoal desce no morro. E aí pediram pro pessoal, traz a cadeira e tal. E levaram minha mãe para debaixo do morro. E o pessoal conta que minha mãe, ela tava enrolando a língua, sabe? Ela tava realmente morrendo ali, né? E o engraçado é que quando eles estão passando, descendo o morro, eles passam na frente da igreja, onde minha mãe congregava. E aí eles ficam sabendo, né? Caraca, a irmã de Lute tá passando aqui muito mal. E eles começam a orar lá dentro. E tava na consagração, né? E minha mãe passa por lá, eles ficam sabendo, eles começam a orar pela minha mãe. E minha mãe, quando ela chega lá embaixo do morro, aí tinha uma cabine de polícia, né, da UPP, e colocaram ela no camburão, né, lá, e levaram ela pro hospital. E minha tia foi junto. E minha tia, ela relata o que aconteceu, que foi realmente algo muito, muito forte. Minha tia fala que minha mãe estava totalmente branca. Branca. E minha tia, ela vai e ela faz a medição para saber se tinha batimentos, pulso. E não tinha nada, nenhum pulso. E minha mãe branca, assim, desacordada, e minha tia fala, morreu. E realmente minha mãe tinha morrido. E minha mãe, depois ela conta o que ela viu. A minha mãe, ela fala que ela viu realmente a alma dela saindo do corpo dela. E ela vê anjos, assim, com uma velocidade muito grande, levando ela. E ela ouve uma voz, falando, ainda não é chegado ainda o tempo. Ainda não é chegada a tua hora. E quando ela ouve essa voz, ela sente a alma dela voltando numa velocidade, da mesma velocidade pro corpo dela. E aí, quando voltou ainda dentro do carro ali onde minha tia estava. Minha tia viu ela voltando à vida de novo, né? E depois ela vai pro hospital, já viva, acordada, né? Mas ainda muito mal. E depois... Aí quando ela volta, né, pra casa... Aí ela volta com as mãos todas, com as unhas roxas, né, e tal, que realmente tinham morrido. Mas Deus, ele ressuscitou ela de novo, né? Glória a Deus. Não aconteceu comigo, mas foi algo que eu vi, né? Eu não vi, mas contaram, né? De certa forma, isso, presenciou ali, presenciei de certa forma. E pra mim isso é um milagre. É sua mãe, né? Assim, O milagre que Deus fez com a minha mãe, né? E você tem um milagre também pra compartilhar com a gente, mano? Eu tenho vários, né? Mas todos os meus milagres são baseados em ensinamentos, né? São baseados, né, em aprender que Deus é Deus na minha vida, né? Eu sempre tive o costume de orar para pedir o que eu quero, né? Basicamente é o que você tinha que exercitar ali, não. Eu tenho que aprender a pedir, né? Só que Deus sempre me escutava. Eu não tô falando pra engrandecer, não. Eu tô falando porque realmente eu pedia, Deus ia lá, não, toma. Só que sempre que Deus me dava o que eu pedia, não era o que era pra ser na minha vida, né?
eu aprendia. Aí até uma hora que eu cheguei e falei, não, Deus, eu só tenho que ir pelo teu amor, não tenho que ir pelo que eu peço. E desde que eu tô pelo amor de Deus, todas as outras coisas na minha vida são milagres. Todas as bênçãos na minha vida são milagres, né? Eu recebo, eu não peço mais. Eu só simplesmente venho aqui, sinto o que eu tenho que sentir, converso na hora que eu tenho que conversar e as coisas na minha vida vêm agregando. Então, eu acho que esse é um dos maiores milagres da minha vida, né? Saber que Deus é Deus, saber que Ele tá ali, saber que Ele abraça a gente, saber que eu tenho um refúgio, sabe? Em quem eu posso confiar verdadeiramente. Sim, a gente temos falado de grandes milagres, né? Um milagre de provisão, um milagre que Deus ele trouxe a vida de novo, né? E você falando sobre isso daí, sobre, né, sobre os pequenos milagres que acontecem, né? Porque não precisa ser, sabe, algo tão grandioso para se tornar milagre, não é verdade? É verdade, com certeza. Assim, não que não seja, tá? Aham. Mas só o fato do Espírito Santo estar na nossa vida, cara, Uhum. para muitos pode ser pouca coisa, o Espírito Santo, mas para nós que estamos na luz, sabemos que sem ele Ah, sim. nada seria, Sim, tá? Sim, sim. Ultimamente o nosso pastor, né, o Gabriel, sim. sobre ali o tema da história entre o rei Uzias e o profeta Isaías. E ali, né, quando o profeta Isaías ele perde ali um ente querido dele, né, ele se sente muito fragilizado, né? E é a hora que ele sente mais a glória, mais o Espírito Santo ali de Deus, ele vê, né? E eu parei para analisar e falei, caramba, realmente, as vezes em que eu mais senti o Espírito Santo foi quando eu estava muito fragilizado. E pode parecer qualquer coisa, mas não é. Falar é algo divino, é tremendo. E é assim, é arrepiante. Sim, voltando aqui ao nosso texto que a gente temos falado aqui sobre João, João também ele vai citar sobre uma história, o primeiro milagre que Jesus, né, o primeiro sinal, né, que João fala que Jesus ele fez foi sobre a transformação da água pro vinho, né, na boda de Caná, né? Nessa história João ele vai relatar sobre um casamento, né, que Jesus e a sua família foi convidado, juntamente com seus discípulos. E aí eu acho muito interessante, tanto nisso que nós estamos falando aqui, né, que Maria vai saber, né, que estava faltando-se o vinho, né, no casamento, e faltasse o vinho no casamento seria um momento de desonra para os noivos que estavam ali se casando. E Maria ela vai até Jesus e vai falar com ele, olha, acabou-se o vinho. E Jesus ele vai dizer, né, que não é chegado ainda meu tempo, né? O que que eu tenho com isso, né? Uma patadinha de leve, né? De leve, né? E aí nesse entendimento, né, eu gostaria de saber também sobre esse negócio, essa questão que você falou sobre a forma da gente falar, né? A forma da gente exercitar a nossa fé. Tem momento que não é para acontecer, tem momento que não vai acontecer, não é do nosso jeito nem da nossa forma, não é verdade? Com certeza. Nesse caso em especial, isso me Aham. traz uma certa lembrança. Porque quando a gente fala de casamento, a gente está falando de festa, né? Sim. E Jesus foi convidado para a festa. Então Uhum. é um ponto muito importante. Muitas das nossas festas, a gente convida todo mundo, menos Jesus. ele. Entendeu? Claro que nesse caso ele foi convidado, Sim. etc. Mas quando ele se refere no fato de que não é chegada a hora dele, imagina que se alguém fala assim, olha, esse copo de água, ele está meio vazio. Na visão de Jesus, poderia estar meio cheio, certo? Ela falou que o vinho está acabando, Sim. não que acabou. Aham. Então, assim, Jesus, ó, faz o seguinte, espera mais um pouquinho. Ah, mas o correto, no sentido da palavra de não deixar faltar, para não causar desonra, você não está preocupado? Não. Porque eu vou aparecer no momento certo. Se eu apareço agora, o impacto que isso vai causar não vai ser tão positivo como você espera. Mas imagina nós, seres humanos, olhar isso com a visão de homem. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu vou pensar, meu próprio Deus, o meu Jesus, o meu Senhor vai me deixar na mão. E muitas das vezes ele não deixa a gente na mão. O problema é que a gente solta a mão dele nos 45 do segundo, Uhum. entendeu? É como aquele golzinho, sabe, que a gente precisa fazer para passar de próxima fase e o Maracanã tá embaixo, a torcida tá gritando e a cabeça já não responde mais
o pé já não obedece mais e você já fica nervoso e o senhor tá só lá olhando da arquibancada dizendo, calma, vai dar tudo certo. E realmente dá tudo certo. O problema é que no desespero, muitas das vezes a gente não tem aquela inteligência emocional de falar assim, isso pode ser um teste para minha fé. Ou então, às vezes, não é um teste para minha fé, é uma aprovação que eu preciso passar. E o que isso vai me produzir? Vai me produzir fé, vai me produzir caráter, vai me produzir temperança. Porque muitas das vezes é muito difícil, vamos ser sinceros, né? Não somos super-heróis, mas é muito difícil você manter a tranquilidade no meio do caos. É muito difícil. Não, a gente murmura, a gente perde o foco, a gente já não busca como deveria, e muitas das vezes isso interfere, né? Então Jesus, já sabendo disso tudo, ele fala, calma, que não é a hora, sabe? Então é importante. E o que eu acho interessante, né, sobre a bodas de Caná, é que Jesus ele escolheu fazer o milagre longe do público. Ele fez escondido, né? Então, a gente depois vamos ver mais para frente que ele vai fazer os milagres e aí realmente ele vai mostrar o seu ministério, né? Mas aqui ele preferiu fazer escondido o milagre, né? Não foi exposto. O pessoal só viram depois, Com né? certeza. E assim, é um ponto importante porque esse milagre foi para quem? Nossa. Porque assim, ele poderia, o milagre todo mundo provou do vinho, inclusive fala, né, no texto que Sim. geralmente se servia o melhor vinho primeiro Uhum. e no final, né, a famosa saideira, colocava qualquer o mais fraco. E nesse caso, como o dele foi o Jesus, né? Então o dele foi muito melhor do que o primeiro. Mas o milagre não foi para mostrar só o fato da multiplicação. Foi para mostrar para eles criarem o quê? Uma base do que eles já iam ver lá na frente. Falar, olha, por Olha o que eu posso enquanto, fazer. exatamente. Por enquanto, vocês estão vendo aqui, no Uhum. secreto, no oculto, mas já já isso vai começar a se propagar, porque não é todo dia que tem modificação, né? Sim. Então, muitas das vezes, tem muitos milagres que vão ser feitos no nosso secreto, dentro de nós, ou Sim. poucas pessoas, né? E lá na frente que vai começar a ser exposto. Isso aí, tanto que no final do texto vai dizer que os discípulos, vendo o que aconteceu, creram nele. Ou seja, construir uma base sólida, né? Mostrar para os discípulos para Isso aí. depois expandir. É muito Isso aí. importante. E aí, Regis? E se João estivesse aqui hoje? Tu acha que ele ia postar isso no Instagram? Acredito que sim. Eu esperava que sim. Como a gente tá levando a palavra de Deus, né? Uhum. Hoje é só um meio, um canal, um veículo que a gente Uhum. usa, né? Falando em veículo, canal. Gente, segue lá o arroba do nosso diácono Adriano aqui. Pode falar. É @AC Gomes com 2 Os, 2 E e Z no final. Tem o Da igreja, igreja também. igreja Fonte Betel. Segue lá, gente. Segue lá que também tem muito conteúdo. Isso aí, beleza. Tá? Isso aí. Aproveita e também compartilha o nosso conteúdo, tá, gente? Também curte E a gente aí, já se esquecemos do inscreva no nosso conteúdo, Fé Além do Altar, tá bom? Mande pro seu amigo, mande no grupo da família, manda pra avó, pro pai, pro tio. Vamos ajudar com que essa obra venha crescer e a palavra venha se propagar cada dia mais, tá bom, pessoal? Pode continuar com a pergunta, Regis. Então, tem uma perguntinha bem básica aqui pra você. João era meio que o cara dos bastidores, sempre ali pertinho de Jesus, mas sem fazer muito barulho. Você se considera mais João ou mais Pedro? Pedro. Por quê? Eu faço muito barulho. É o cara imediatista. Felizmente, assim, acho que tem casos e casos, né? Tem muitos casos que Pedro tem que puxar a espada, Pedro tem que gritar, Pedro tem que fazer. Mas ainda assim, a gente sabe que João, né, para ser reconhecido e estar muito perto, né, ser alguém amado pelo próprio Jesus, não que os outros não fossem, né, mas era evidente que tinha um carinho, algo especial com ele, muito por quem ele era, né, justamente por causa disso. Mas hoje, sem sombra de dúvidas, Pedro. Pedro. Quem foi que falou que não era mais com o Pedro também? O pai tinha comentado sobre o podcast com a missionária Ana. Foi, né? Gente, segue a sequência, tá, gente? Porque... Segue a sequência.
O pessoal que tá pegando desde o primeiro ali, somente estamos falando sobre João, a jornada de João, porque é uma jornada, uma escadinha que estamos fazendo aqui, né? E, assim, tem muitas referências que a gente falamos aqui, mas que a gente comentamos mais aprofundado nos episódios anteriores. Então, se você conseguir pegar e fazer essa jornada junto com a gente, você vai entender o que estamos falando aqui. E aí? Bom, chegou o momento. Vem bom. Tá, olha, vamos explicar. A gente preparamos aqui um quadro especial, né? Nesse episódio aqui, a gente está estreando esse quadro, né? Qual o nome do quadro? Verdadeiro ou falso, né? Uma quiz bíblico. Isso, fake news. Isso aí. Então, a gente está preparando algumas perguntas que vamos falar. Verdadeiro ou falso, tá bom? Beleza. Bom, Diácono. A gente preparou aqui algumas perguntinhas para você. Beleza. Tá? E só para fazer uma leve descontração aqui com a gente. E também para saber se você sabe sobre João. Se tá acompanhando nossos episódios aqui. Se ele tá acompanhando, né? Você de casa também pode responder, tá? Isso. Faz aí uma tabela de pontinhos aí que o negócio aqui vai ficar. Vamos lá, quer começar, Gabriel? Você faz uma, eu faço outra? Vamos lá, então. Vamos lá. João foi o único discípulo a morrer de velhice? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É isso aí, tá verdadeiro. E aí, editor, joga aí se é verdadeiro ou falso. E aí, pessoal, essa daí tá fácil. Tá fácil, né? Fácil, por enquanto. Essa resposta é verdadeira. Tá? Isso aí. Ele foi o único dos apóstolos que não foi martirizado. Então agora eu vou pra minha, tá? A minha é mais difícil. Essa valendo R$5.000. Glória, receba. João era pescador antes de seguir Jesus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Você de casa aí. Verdadeiro? Você, Gabriel. Verdadeiro, né, meus irmãos? Ele era pescador. Dos bons, né? Do bom, né? Jesus transformou, agora virou pescador de homem. Assim como ele quer fazer com a sua história também, tá bom? Glória. Pregador sempre tem que dar uma deixa, né? Taca mais uma pergunta pra ele aí, Gabriel. Tá bom, vamos lá. Tá muito fácil. Você que acha. Na pressão ali foi difícil. Pressão, filho. Vamos lá. A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Verdadeiro ou falso? Botou aí os 3 segundos aí pro pessoal responder. Pessoal, e aí? Vocês estão acompanhando a nossa pregação da igreja, né? Vai saber. Nós comentamos essa daqui agora, né? Cara, na verdade, deixa eu nem eu prestei atenção na verdade. Quer que repita? Vai, repete pra ele, Não Gabriel. sei se ele colocou algum não ou algum sim no meio do caminho, aí eu não pesquei se é pegadinha. Olha a pegadinha. Não, olha. pode eu pesquei a pergunta. Você botou não foi, aí eu respondo, entendeu? Não, a gente não vai fazer isso com você. Atenção. Calma, a gente não vai fazer isso. Eu sei que não. Essa é vingança lá daquele quiz que ele fez com a gente. O quiz tá chegando daqui a 2 meses. O quiz dele era difícil. Vamos lá, vou repetir. A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Isso foi real, foi verdadeiro ou foi falso? Verdadeiro. Então, e aí, pessoal de casa? Essa. Verdadeira, né? Verdadeira, isso aí. Falamos aqui agora, né? A próxima pergunta vai ser o quê? Eu vou perguntar, né? Sou eu, né? Isso, é você. Sou eu, né? João testemunhou. Pode dizer assim, ó. João testemunhou acerca dele, dizendo, este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, tem um nível inferior a mim. E aí, calma. Essa é pegadinha mesmo, essa é pra ser pegadinha. E aí? Verdadeiro ou falso? Totalmente falso isso aí. Totalmente falsa? Totalmente falso. Vamos deixar me pegar, né? E aí, pessoal de casa, verdadeiro ou falso? Concorda com o Diácono Adriano? Colocar os 3 segundos aí pro pessoal responder? É falso, né, pessoal? Totalmente falso, como o Diácono falou, né? Ele disse que Jesus é superior a ele, não inferior. Viu a pegadinha aí? Olha aí, quase. Quase tu é. Vamos lá, então, continuando aqui, ó. Alguém tá botando placar na tela aí? Tá botando placar? Tem placar? Placar.
Quero ver como é que tá esse placar. O placar que só ele acerta. Até agora ele tá. É. Vamos lá, então. Vamos para a próxima. Todos recebemos de sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E aí, pessoal? Verdadeira. A próxima que vai dizer aí vai ser: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de João Batista. João 1,17. Verdadeiro ou falso? Falso, novamente. Falso. Não foi, tenho. Não foi por João Batista. Não foi? Olha. Você tá com dinheiro aí pra tiver que pagar R$1 milhão pra ele? Rapaz. Eu não tô, não. Eu vou usar aquela fé lá sua lá. Ô, glória. Mas Boa. coloca aí. Boa. E aí, o que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vai com ele ou não? É falso, né, pessoal? É totalmente falso. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo e somente por ele. A última, né? Vamos à última. Vamos ver se esse cara vai ganhar. Vamos ver se vai errar pelo menos $1 milhão de fé no coração. Glória, precisando. Fé no coração. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. E quem o revelou? É quem o revelou, na verdade, né? Pergunta é essa. De novo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai. É quem o revelou. João 1,18. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro, pessoal? E aí, Gabriel, o que você acha? É a última. Rapaz. Verdadeiro, Que verdadeiro. rufa os tambor. Verdadeiro. Verdadeiro? E E acertou quem disse verdadeiro. Tá correto. Obrigado, Unânime, hein? obrigado. Rapaz, o irmão é bom mesmo, hein? Esse cara vai pra escola Quis- bíblica É direto. direto. São muitos anos. Muitos anos. Frequência já. Jaco Adriano, chegamos até o final. Né? Foi muito bom estar lendo contigo sobre a trajetória de João, refletindo, né, sobre as experiências, né, e como o nosso podcast, o próprio nome vai dizer, né, Fé Além do Altar, a gente transmite isso que a gente vivemos no púlpito, dentro da igreja, e conseguimos passar isso através do YouTube, através das outras plataformas que também a gente estamos. Então, a trajetória de João, vendo os milagres, vendo os acontecimentos que Jesus fazia, o interessante é que isso não roubou a intimidade, sabe? E não roubou a atenção de João em relação à graça, em relação ao amor a Cristo, né? Porque tem muita gente que está na igreja por conta de milagres, né? É E quando recebe, sai. Então, foi muito bom esse tempo, essa comunhão junto aqui. Tamo Obrigado, junto né? sempre. Brigadaço. Estamos aí para uma parte 2 aí. Obrigado. Eu que A agradeço. dinâmica aqui é assim mesmo. Vamos Isso nos aí. adaptando. Tem alguma palavra final? Eu quero agradecer ao nosso diácono Adriano, tá? Pela participação, Sim. né? Aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso Verdade. convite. Obrigado por ter partilhado essa fé, Sim. né? Que... Rapaz, eu tô com vontade de pedir um cartão de crédito agora. Rapaz. É brincadeira, sério, esse cara tem não. muita coisa ali pra contar, muito forte, rapaz. muito Não, forte. obrigado, Adriano, Eu que agradeço, tá, por isso. gente. Eu que agradeço. Então, gente, compartilhar fé, testemunhos reais, como o do nosso diácono Adriano, isso ajuda a edificar mais a tua crença, a tua sabedoria na palavra de Deus, porque não é algo que está dentro da Bíblia, só da Bíblia. É algo que nós aqui estamos vivenciando, né? Cada um aqui contou um ponto, né, de reflexão, de fé, de milagre, né? E hoje o Adriano trouxe aqui pra gente Sim. o testemunho dele, que foi bastante edificador pra gente, né? Eu fiquei bastante comovido. Eu também quero fazer um cartão, tá? E mais uma vez, Adriano, obrigado, tá? Obrigado. Eu que agradeço. Jaco Adriano, sempre costumamos no nosso enterramento, né, de dar a oportunidade ao nosso convidado de trazer uma reflexão. Então, olha para aquela câmera ali e fala aquilo que Deus colocou no teu coração. Bom,
Além dessa reflexão, quero te dar 2 conselhos. O primeiro, pare de ouvir as coisas externas. Por quê? Porque quando a gente escuta lá fora, a gente não escuta aqui dentro. Muitas das vezes o Senhor fala conosco no nosso coração, nos dá sonho, usam pessoas, louvores, muitas das vezes que a gente fala assim, acordei com esse louvor na minha cabeça, muitas das vezes é o Espírito Santo que está te chamando, está te convidando. Então é o primeiro conselho para que você não se esqueça. Tente trazer o seu foco para si, de não ficar apenas vivendo para todos, porque não é egoísmo pensar um pouquinho na gente. Então talvez todo esse podcast, todo esse milagre, tudo aquilo que foi falado, de tudo que Jesus pode fazer pela minha e pela sua vida, basta uma decisão, você parar de olhar para todos e começar a olhar um pouco para você. Então, que você possa meditar em tudo aquilo que foi falado e falar, Senhor, qual é o milagre que eu preciso para a minha vida? Porque eu escutei lá o Adriano, o Regis, o Gabriel falar sobre diversos tipos de milagres, mas eu ainda não sei o que eu posso pedir ou como eu posso pedir, mas que o Senhor possa me dar estratégia, que o Senhor possa me dar direção para que eu consiga entregar o meu milagre nas tuas mãos e crendo e sabendo que eu vou receber. Então, que você possa ter fé e continuar nesse caminho, que é de grão em grão, é de degrau em degrau, de fé em fé, de glória em glória. Eu espero que eu, o Regis, o Gabriel, todos os nossos editores, nosso pastor, estarmos juntos naquele grande dia, né? Ceando com ele conosco, e vivermos a eterna vida de harmonia, uma vida de felicidade, de alegria, com a nossa família, com os nossos amigos. A gente poder falar assim, poxa, valeu a pena ser fiel, valeu a pena ter passado por lutas e tribulações por amor de Cristo, e assim como João um dia foi chamado de amigo, foi chamado de alguém amável, que o Senhor também possa olhar para nós e nos chamar de amigos, nos chamar de amáveis. Então fica essa palavra no seu coração e crendo, você vai receber, tá bom? Pessoal, obrigado mais uma vez, foi uma honra estarmos aqui. Até a próxima, muito em breve, se Deus assim quiser. Claro, tá claro que sim. E para você que nos acompanhou até aqui, pessoal, que palavra abençoada. Nos ajude nesse projeto. Mais uma vez eu te peço, compartilhe no nosso canal, tá? Nossos vídeos, vê os outros vídeos que nós também abençoados, que também pessoas aqui, convidados maravilhosos, tá bom? Tem muito mais ainda para trazer para vocês, mas preciso que a gente venha ajudar a gente nesse projeto, tá bom? Então compartilha, curte. Quando você curte, você tá dizendo pro YouTube que o nosso vídeo é relevante e ele vai recomendar para outras pessoas também. Então, nos ajude nesse canal, tá bom, gente? Porque você também faz parte desse projeto, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. E aí, Gabriel, verdadeiro ou falso? É verdade que estamos chegando no nosso 5º episódio? É verdade, verdadeiro. Ah, verdadeiro, né? E aí, conta pra gente. O que você achou da entrevista do nosso diácono Adriano? Cara, foi um episódio assim que eu aprendi muito, muito, muito. E o testemunho que ele trouxe realmente edificou a minha vida, né? Isso realmente é um texto muito forte. E eu creio que não só como edificou a minha, a sua, mas também edificou do pessoal também. Sim, sim. Pessoal, para quem não nos segue ainda, vá lá no Instagram, @FéAlém-do-Altar. Segue a gente no Instagram. Estamos também no Spotify com Mevrak, Fé Além do Altar. E aqui no YouTube, claro, sim. Mevrak, Fé Além do Altar. Né, gente? Compartilha, comenta. Se você quiser fazer uma pergunta para nossa equipe aqui, para gente colocar no ar, a gente vai receber sua pergunta com muito carinho, vamos responder. E compartilha nosso vídeo, compartilha nosso perfil. Curte nossos vídeos também, né? Então, nos ajude nessa obra, né? Que não é somente nossa, mas também você faz parte dessa obra. Então, nos ajuda. E vamos levar a palavra do Senhor. Amém? Isso aí. Até a próxima, pessoal. Fui! Valeu!